Abra comigo a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Aleluias. Deus tem sido precioso conosco esses dias. Como tem sido bom, irmãos, o momento onde nós nos entregamos aqui no louvor. Tem sido um momento assim precioso. E eu creio, irmãos, que o Senhor Ele quer nos levar a um nível de intimidade, a um nível de conhecimento da sua graça, do seu amor. E para que isso aconteça, amados, nós precisamos estar intimamente ligados a Ele. Desde o primeiro instante, quando o culto se inicia, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, para ouvir o que o Senhor Ele deseja, o que o Senhor Ele quer ministrar às nossas vidas. Às vezes nós achamos que o Senhor Ele vai ministrar só quando a palavra está sendo pregada, e não é. O Senhor Ele começa a ministração, irmãos, no bom dia, igreja, e no assim seja final. Então o Senhor Ele vai ministrando, Ele vai falando, e vai falando, e vai falando, e se nós estivermos atentos, irmãos, nada vai escapar dos nossos ouvidos, da nossa percepção, e então sairemos daqui, irmãos, fortalecidos, fortificados, e mais preparados para dar a resposta correta àquilo que o Senhor Ele está desejoso de receber. Amém, igreja? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim a palavra: O Senhor disse a Samuel: Até quando? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha agora um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor então disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Desde o início é só o que nós fazemos, te louvar, te engrandecer. E queremos agora, Senhor, ter um coração ensinável, Pai. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor toque, Senhor, em nosso íntimo, toque, Senhor, em nossos corações. Que possamos agora lançar por terra todo e qualquer impedimento, toda e qualquer barreira interna, Senhor. Tudo aquilo que possa servir como impedimento, que caia por terra agora. Nós nos livramos de tudo agora, Senhor, em nome de Jesus, nos despojamos de tudo. E também, Senhor, externamente, todo impedimento, toda tranqueira levantada contra a ministração da Tua palavra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Amados, nós sabemos que num dado momento da caminhada do povo de Israel, da nação de Israel, eles se voltam para Deus e fazem uma petição, um pedido. E qual era esse pedido? Nós queremos um rei que governe sobre nós. Até aquele momento, quem governava era o Senhor através de profetas. Era o Senhor quem dava o direcionamento. Mas o povo de Israel começa a olhar para os povos que habitavam ao redor deles. E eles começam a perceber isso. Olha, todos esses povos, eles são governados por um homem, por um rei. Nós não somos, então nós queremos ser como eles. Queremos um rei que governe sobre nós. E o Senhor então permite que um homem, Saul, seja levantado para governar, para reinar sobre Israel, sobre aquela nação. E a princípio Saul, irmãos, ele até começa a governar ali, obedecendo ao Senhor, ouvindo ao Senhor, fazendo o que agradava ao coração do Senhor. Ele conquista ali algumas vitórias, ele tem ali algum sucesso no seu reinado, no seu governo. Só que a partir de um momento, Saul ele começa a dar mais atenção ao seu próprio coração do que à voz do Senhor. Ele começa a governar pelo seu querer, começa a governar pela sua própria vontade.
E ele começa a sair ali do trilho que o Senhor havia determinado. E por causa dessa teimosia, por causa dessa rebeldia, o Senhor ele traz uma palavra muito dura e muito pesada ao coração de Saul. Ele usa a vida do profeta Samuel e ele fala assim: Saul, o Senhor não quer mais você governando sobre Israel, sobre a nação. O Senhor não deseja mais você como rei. O Senhor tem rejeitado a sua vida. E não apenas uma, mas duas vezes. Duas vezes que o Senhor ordenara algo para Saul e que ele tinha que fazer, irmãos, obedecendo à risca, ele obedece pela metade. Ele obedece parcial. E com Deus, irmãos, não tem parcialidade. Com Deus, irmãos, ou nós somos ou nós não somos. Ou nós fazemos ou nós não fazemos. Com o Senhor, irmãos, é 100%. E a Bíblia diz, queridos, que Saul, ele não obedeceu, amados, os 100%. Então vem ali a palavra pesada contra a sua vida, contra a sua história. Samuel traz aquela palavra. E eu creio, irmãos, que naquele instante, quando Saul escutou aquilo, ele deve ter ficado ali aborrecido. Ele deve ter ficado chateado. Porque, irmãos, você ser rejeitado por alguém já é difícil. Ser rejeitado pelo próprio Deus. Imagine o coração daquele homem. Imagine a alma daquele homem. E a partir daquele momento, irmãos, se eu fosse Saul, e graças a Deus que não sou, talvez eu teria entregue o reinado. Olha, já que o Senhor me rejeitou, né? Então, toma, não quero mais a coroa, não quero mais o trono. Toma, pode ficar por aí. Né? Entregue a quem o Senhor quer realmente entregar. Mas já que eu já estava governando sem o Senhor, então não importava muito se o Senhor aprovava ou não. Ele só continuou fazendo aquilo que ele já estava realmente fazendo. E agora, irmãos, o Senhor ele vai separar um homem. Nós sabemos quem é, Davi. O Senhor já havia escolhido Davi para ocupar o trono de Israel, em um dado momento. Sabemos, amados, que o tempo vai passar, que muitas águas vão passar por debaixo dessa ponte aí, muita coisa vai acontecer, mas num dado momento, irmãos, Davi ele vai ocupar o trono de Israel, no lugar de Saul. E quando nós olhamos para Davi ocupando o trono de Israel, nós precisamos ter uma percepção em nossos corações. Nós precisamos ter um entendimento do que significava Davi ocupar aquele trono. O que é que representava Davi, irmãos, como o rei de Israel? Primeiro, quando Davi ocupa o trono de Israel, significa dizer, irmãos, que a nação de Israel, a cidade de Jerusalém como um todo, ela iria experimentar um fortalecimento sobrenatural. A Bíblia diz em 2 Samuel que a primeira atitude de Davi, quando ele ocupou o trono de Israel, foi fortalecer os muros da cidade. Para fora? Não, para dentro. Da Milo para dentro. Davi ele teve a preocupação, irmãos, de fortalecer a cidade por dentro. Se preocupou em fortalecer a cidade na parte de dentro. Nós precisamos primeiro fortalecer aqui, para que depois possamos fazer a diferença lá. Nos preocupamos primeiro com o interior, para depois nos preocupar com o exterior. Então Davi ocupa o trono e a primeira coisa que ele faz é fortalecer aquela cidade. Segundo, Davi, irmãos, ele representa um grande avanço, irmãos, de Jerusalém, da nação de Israel contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Quando os filisteus, por exemplo, ficam sabendo que Davi ele ocupa o trono, eles reúnem toda a sua força, todas as suas tropas, para invadir a Jerusalém, para se levantar contra Davi. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi também, ele se prepara e ele vai à peleja, e ele consegue colocar por terra a vida dos filisteus, seus inimigos. Então, outra coisa que acontece quando Davi ocupa o trono, eles começam, irmãos, a avançar por cima dos seus adversários, avançar por cima dos seus inimigos. Se eu não me engano, em 2 Samuel 5, Davi ele fala assim, que da mesma forma que a enchente ela traz destruição, da mesma forma que a enchente ela traz terror e destruição, assim seria Deus através das suas próprias mãos, através das mãos de Davi.
Da mesma forma que a enchente causa terror, assim será Deus através da minha vida. Eu vou passar por cima dos adversários. Eu vou passar por cima dos inimigos, de todos aqueles que vierem contra nós, nós vamos avançar. Então não havia adversário, irmãos, enquanto Davi estava no trono de Israel. Quando ele ocupou o trono. Terceiro, Jerusalém, a nação de Israel, eles avançam, irmãos, territorialmente. Eles conseguem avançar, irmãos, em termos de extensão. Eles crescem o seu território. Por quê? Iam vencendo os inimigos, iam se apropriando, irmãos, de territórios. Eles conseguem alargar as estacas, crescer de uma forma sobrenatural. E o mais importante de tudo, quarto, são várias coisas, mas o mais importante de tudo, Davi, irmãos, ele representava um novo tempo na adoração e na fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Uma das primeiras coisas que Davi faz, ele se preocupa em fazer é: eu preciso trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. E a arca representava o quê? A presença do próprio Deus, a presença do próprio Senhor. Então ele tem essa oportunidade e essa consciência: eu não posso governar sem o Senhor conduzindo os meus passos. Não posso governar, não posso me assentar lá no trono, sendo que o Senhor não está comigo. Então primeiro vem o Senhor, primeiro vem o Deus vivo, depois vem a minha vida. E eu vou governar, mas eu vou governar segundo o coração de Deus, segundo aquilo que o Senhor declara, segundo aquilo que o Senhor determina, não segundo aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero. Davi, irmãos, ele se preocupa em instituir a adoração 24 horas. Ele levanta sacerdotes, ele levanta levitas, naquela época havia os levitas, ele levanta ali pessoas, instrumentistas, para que o culto ao Senhor não terminasse. Então eram 24 horas de adoração, 24 horas queimando, 24 horas profetizando, 24 horas, irmãos, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E não era profetizar, irmãos, o amanhã, o que vai acontecer, não é isso. Era profetizar aquilo que eles estavam vendo diante de Deus, aquilo que eles estavam enxergando diante do Senhor. Então, irmãos, Davi ocupar o trono de Israel significava dizer que haveria uma grande mudança em termos gerais sobre a nação. Todos seriam impactados por aquilo que iria acontecer através do rei Davi, através do que ele faria, do que ele iria operar ali naquele lugar. Só que aí você olha para a palavra do Senhor, irmãos, e você entende algo. No céu, o Senhor já havia determinado que o rei seria Davi. O Senhor já havia determinado, seria o próximo rei de Israel. Agora, na terra, o Senhor, irmãos, ele precisava usar alguém para cumprir o propósito dele. Ele precisava usar um homem, uma autoridade, no caso era o profeta Samuel, para derramar a unção sobre a cabeça de Davi, e ele então, irmãos, no tempo determinado, no tempo certo, ocupar o trono de Israel. Só que aí você olha para o texto, e o texto está dizendo assim, que Samuel, o profeta, ele estava entristecido. Ele estava com o seu coração ali, irmãos, aborrecido, cheio ali de rancores, cheio de sentimentos que não exaltavam o Senhor. E aí o Senhor chega até ele e fala assim: profeta, até quando você vai ficar aí entristecido no seu coração, entristecido na tua alma? Até quando você vai andar dessa forma, cabisbaixo, por aquilo que aconteceu lá atrás? Eu rejeitei Saul, eu deixei Saul de lado. E se eu rejeitei, por que é que você está tocando ainda nesse assunto? Por que é que você está se entristecendo por isso? Eu preciso realizar algo e você está aí entristecido no seu coração. Eu quero continuar o que eu comecei a fazer, mas você está aí aborrecido na sua alma. A tristeza está te parando, a sua alma está te esterilizando. A tua alma está fazendo com que você não avance, com que você não vá adiante. E isso precisa mudar. E aí eu sempre falo assim: olha, até quando isso vai durar? Até quando esse seu sentimento ele vai prevalecer?
Até quando a sua alma vai ser um impedimento para que você siga adiante, para que você cumpra aquilo que eu tenho para realizar? Sabe, mas eu creio assim, Deus, irmãos, ele não depende, o que Deus tinha que fazer, não era o profeta Samuel, amados, que iria atrapalhar. O Senhor, ele não se atrasa e ele nem se adianta, existe um tempo certo para todas as coisas. Ele faz todas as coisas no tempo certo, no tempo determinado dele. Mas o Senhor, irmãos, ele conta com a nossa ajuda. Ele quer usar a mim, ele quer usar a você, ele quer usar, irmãos, aqueles que se dispõem para que a vontade dele se estabeleça nessa terra. Então o Senhor está dizendo assim, olha, eu poderia muito bem derramar a unção na cabeça de Davi, através de uma outra pessoa, através de qualquer outro profeta. Eu poderia levantar ele como rei, mas eu quero fazer através de você. Eu quero usar a tua vida, Samuel, para concluir o que eu comecei lá atrás. Só que Samuel, irmãos, estava lá curtindo uma bad, né? Curtindo um sentimento ruim no seu coração e na sua alma. A Bíblia diz, queridos, que Samuel, ele era muito apegado a Saul. Quando Samuel ele recebe a notícia de que Saul, ele não seria mais o rei de Israel, a Bíblia diz, irmãos, que Samuel ele passa uma noite inteira orando pela vida de Saul, clamando pela vida de Saul. Senhor, tem misericórdia de Saul. Senhor, perdoa Saul. Senhor, dá mais uma chance para Saul. Faz alguma coisa para favorecer a vida de Saul. Por quê? Porque ele era muito apegado à história de Saul. E aí o Senhor está dizendo assim, olha, chega, acabou. Um ponto final nessa história. Sabe, queridos, muitas vezes nós permitimos que os nossos sentimentos, eles venham servir como pedra de tropeço para que a gente cumpra o que o Senhor quer, deseja realizar aqui nessa terra. Muitas vezes nós passamos por situações desagradáveis, situações, irmãos, que não nos favorecem muito, situações que nos entristecem, e ao invés de nós olharmos para aquela situação e tentarmos ali revertê-la, muitas vezes nós permitimos que ela permaneça dentro de nós, criando raízes e nos impedindo de ir adiante, nos impedindo de seguir adiante aquilo que o Senhor tem para realizar, aquilo que o Senhor tem para fazer. Muitas vezes, amados, nós estamos com excesso de alma dentro de nós, um excesso de sentimentos, irmãos, dentro de nós. E não é fácil, eu reconheço que não é fácil. Nós travamos, irmãos, uma batalha constante com as nossas próprias emoções. Vez por outra, alguém fala algo, irmãos, que não entra direito nos nossos ouvidos. Vez por outra, alguém faz algo, irmãos, que não é legal, que nos deixa aborrecidos, que nos deixa chateados. Vez por outra, irmãos, nós vemos alguma coisa, ou ficamos sabendo de alguma coisa. E tudo isso, irmãos, acaba gerando algo dentro de nós. Um sentimento ruim dentro de nós. E aí a gente, quando vai se aperceber, quando a gente vai tomar conta, irmãos, aquilo já se espalhou, já se enraizou dentro de nós, e nós estamos ali parados, curtindo aquele sentimento, curtindo aquela tristeza, curtindo aquela mágoa, curtindo aquele rancor, e o Senhor dizendo assim, ei, eu quero te usar, eu quero fazer algo através da tua vida, eu quero fazer algo através de você. Eu quero que você seja boca, eu quero que você seja instrumento, eu quero que você seja usado. E muitas vezes a gente não consegue ser usado porque estamos carregados com excesso de alma, de sentimentos que não exaltam a Deus, de sentimentos que não glorificam o nome do Senhor. E sabe, mas nós precisamos aprender a lançar isso por terra. Abrir mão, irmãos, de sentimentos que na realidade vão nos afundar. Que na realidade, irmãos, vão nos levar cada vez mais para baixo. Sentimentos, irmãos, que vão fazer a gente desistir. Sentimentos que vão fazer a gente voltar atrás. Sentimentos que vão fazer a gente, irmãos, abrir mão daquilo que o Senhor tinha para realizar. E nós precisamos aprender a identificar quando algo que está dentro de nós, irmãos, não está de acordo com a vontade do Senhor. Não está de acordo com a vontade do Pai. E olha só, irmãos, eu não estou dizendo, queridos, que todo sentimento, tudo aquilo que acontece na nossa alma é de todo ruim. Não, não é isso.
O Senhor olha para o profeta e fala assim: olha, até quando você vai ficar aí curtindo essa situação? Até quando você vai ficar aí, né, em banho-maria, com esse negócio aí na tua alma? Então assim, eu vejo que o Senhor deu um tempo, olha, curte, ok, você está aborrecido, fica aí um tempo, até que você melhore, até que você se sinta um pouco melhor. Mas olha, já deu, já passou. Você não pode mais continuar dessa forma. Há um tempo onde realmente as coisas acontecem, nos aborrecem, nos chateia, ok. Mas o que não pode, irmãos, é essa chateação, esse aborrecimento permanecer dentro de nós. O que não pode é a mágoa permanecer dentro de nós. Criar, irmãos, vida dentro de nós. Então os dias se passam, as horas se passam, culto vai, culto vem, palavra entra, palavra sai, pastor A, pastor B, pastor C, e as coisas continuam da mesma maneira. E aí, queridos, quando eu dou mais vazão à minha alma, mais vazão a sentimentos ruins dentro de mim, eu acabo afetando, irmãos, todas as demais áreas da minha vida. Então eu acabo afetando esposa, muitas vezes eu acabo descarregando na esposa, outras vezes eu acabo descarregando no esposo, outras vezes eu acabo descarregando nos filhos. Quando não é nos filhos, é no trabalho que não vai direito as coisas. A gente não desenvolve da forma e da maneira que nós deveríamos desenvolver. Por quê? Excesso de alma em nossas vidas. Travamos essas batalhas todos os dias, todos os instantes. E queridos, ainda mais sendo cristão, você sempre vai ouvir ou ver algo que não estará de acordo com aquilo que você gosta. Se você fosse mais um aí do lado de fora, se você fosse qualquer pessoa aí do lado de fora, irmãos, ok. Mas sendo cristãos que nós somos, então a todo instante nós ouvimos algo que não é agradável. A todo instante nós escutamos coisas, nós vemos coisas. Todo instante se levantam a bênção lá fora, irmãos, para impor o dedo em riste na nossa cara e falar algo que nos fere, algo que nos machuca. E o que eu faço? Eu paro, me fecho na minha casinha, me fecho na minha dor, me fecho na minha alma e fico ali lamentando, como Samuel. Ah, meu Deus, Saul. Saul já foi, cara, já rejeitei, já tenho um plano, quero que esse plano continue, quero que esse plano vá adiante, mas eu preciso que você se levante, que você se aprume, que você cinja os teus lombos aí e se prepare para aquilo que vai continuar, porque ainda não parou. Então não importa, irmãos, o que foi falado, não importa, irmãos, o que te aborreceu, o que te chateou, o Senhor, Ele continua querendo te usar. Ele continua querendo fazer de você um instrumento onde você colocar a planta dos teus pés. Pastor, mas não foi o Senhor que ouviu. Claro que não fui eu, foi você. Mas eu também escuto bastante coisa. E confesso aos irmãos, dá vontade de parar, é verdade. Dá vontade de desistir. Dá vontade de largar tudo. Dá vontade, a vontade é essa. Mas nós não caminhamos pela vontade, e sim pela fé. E a fé, irmãos, muitas vezes ela vem contrário àquilo que a gente... Aliás, na maioria das vezes, né? A fé, ela vem contrário àquilo, irmãos, que a gente está sentindo. A fé, ela vem contrário àquilo que a gente está vendo. A fé, ela vem contrária a tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, ao redor. Não tem jeito. Irmãos, nós recebemos uma medida de fé, todos nós. Ah, pastor, eu não tenho fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. E a Bíblia Sagrada diz, queridos, que essa fé, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser aumentada. Todos os dias eu tenho uma medida de fé, e essa fé que está em mim e em você, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aumentada. E como é que eu aumento a minha fé? Diante das adversidades, diante das dificuldades. Porque fé, irmãos, para momentos de paz a gente não precisa. Eu preciso de fé, irmãos, quando o negócio está feio. Nós precisamos crer, irmãos, é quando está, degringolando, está indo por ribanceira abaixo. Eu creio que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que essa fé for aumentada, for fortalecida, então nós aprendemos também a viver por ela. Nós aprendemos a caminhar por esta fé. Então, queridos, talvez hoje o Senhor queira arrancar de dentro de nós sentimentos que estão nos impedindo de caminhar.
de viver o melhor de Deus, de experimentar o melhor do Senhor. Houve uma vez que minha esposa chegou para mim, nós fazíamos parte do ministério, e minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, eu vou sair do louvor. E eu falei: por quê? Falou: porque já estou uns 4 meses louvando, mas eu estou louvando com o meu microfone desligado. Acontece isso, pastor? Acontece. Acontece, pastor? Acontece. Falei: como assim? Falou: não, estava louvando, mas o meu microfone fica desligado. Falei: então quer dizer que você está lá louvando, aleluia, glória a Deus, mas não sai? Não está saindo? Eu fico lá com o microfone, mas... Falei: você tem certeza? E aí eu comecei a observar, né? Eu falei: é verdade. 4 meses já louvando e o microfone desligado. E ela falou: eu vou sair. Eu falei: não, você vai continuar. Não, mas eu estou chateada, eu estou aborrecida, eu estou triste, eu estou... Né? E aí vem um monte de coisa, né? Eu estou um monte de coisa. E eu falei: não, permanece, fica lá firme e forte. É porque não é você, né? Eu vou contar algumas coisas depois para os irmãos. Mas, e ela ficou 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, se não me engano, louvando, e louvando, e louvando, com o microfone desligado. E aí chegou um tempo, irmãos, em que ela louvava com o microfone desligado, e glória a Deus por isso. O importante é que ela estava louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E aí a gente aprende, irmãos, que na realidade não é para um homem. E muitas vezes os irmãos estão aqui engrandecendo ao Senhor, glorificando, mas não é para vocês, não é para mim. Eles estão aqui adorando a Deus. Então não importa se o microfone está ligado ou se não está ligado, importa que ela está prestando ao Senhor, irmãos, a adoração sincera. É o que importa. Quantas vezes nós escutamos coisas, irmãos, que nos ferem. Uma vez tinha um irmão que não gostava de mim de jeito nenhum, né? Aleluia. E a gente se esforçava para tentar se aproximar, mas o irmão não gostava, e a gente respeita. E aí eu estava na porta da igreja, o irmão chegou e parou assim com o carro, e ele falou assim: quem que vai pregar hoje? Dentro do carro, junto com a família dele, horário de vir para o culto, horário de ele entrar no culto. E eu falei assim para ele: a paz do Senhor, Deus abençoe. Ligou o carro e vazou, foi embora. Foi embora. Falei: o senhor que vai pregar? Tchau, estou indo. Aí eu fiquei ali na porta assim, falei: meu Deus do céu. E aí chateia, aborrece a gente, o nosso coração. E eu realmente ia pregar naquele dia. E aí você vai subir no altar e fala: Senhor, aleluia, eu quero deixar tudo ali embaixo, Pai, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. E aí de vez em quando vem alguma coisa, irmãos, para cutucar aquilo lá, para mexer naquilo lá, para, sabe, espizinhar. E aí você começa a lembrar, e daqui a pouco vem a chateação, o aborrecimento novamente. Chega. Nós chegamos num tempo, irmãos, onde nós cremos que o Senhor está nos amadurecendo. Nós chegamos num tempo onde nós cremos que o Senhor está trazendo maturidade para as nossas vidas. Então não importa o que é falado, não importa, irmãos, o que é feito. Nós temos convicção, amados, do que o Senhor tem feito em nós e o que Ele vai fazer através de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só que lindo que diz a palavra do Senhor, irmãos. A Bíblia diz assim: o Senhor olha para Samuel e Ele fala: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E Samuel, porém, disse: como poderei ir eu? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Existem sentimentos, irmãos, que acabam se tornando sentimentos de estimação no nosso coração. Vai, levanta, Samuel, sai dessa situação, sai desse lugar agora. Sai desse ambiente de lamentação, de tristeza. Sai desse lugar onde você está dando espaço aí para a tua alma e vamos adiante, vamos lá. Senhor, ok, eu vou, estou indo. Mas se eu realizar o que o Senhor está me pedindo, Saul vai ficar sabendo. E Saul vai se levantar contra a minha vida. Nós temos desculpas, irmãos, para tudo. Nós não queremos abrir mãos de certos sentimentos na nossa vida, porque eles já estão tão arraigados, tão presos em nós, que acabaram se tornando, irmãos, de estimação.
acabaram se tornando, irmãos, meus, eu me apropriei dele. Ele se torna meu e eu não quero abrir mão. E aí eu começo a apresentar desculpas para Deus. Ah, Senhor, mas e fulano? Ah, Senhor, mas e ciclano? Ah, Senhor, mas e Beltrano? Mas o que fizeram, mas o que falaram, mas foi tão doído, foi tão doloroso. Irmãos, não existe dor que o Senhor não possa curar. Não existe sentimento que o Senhor não possa apagar de nós, não possa tirar de nós. Existem pessoas, irmãos, que estão magoadas com pais, pessoas que estão entristecidas com irmãos, com pessoas da própria família. Até os dias de hoje, anos se passam e já não se falam mais. Mas porque carrega algo, aonde vai, carrega aquilo lá, e o Senhor está dando um direcionamento, o Senhor está dando ali um caminho para que ele se livre, para que haja restauração, mas aí a gente apresenta as desculpas. Senhor, olha, mas é assim, Senhor, olha, mas é assado. Irmãos, quando foi que Samuel deixou de cumprir o propósito de Deus? Ou quando foi que Samuel refutou algo que o Senhor falou? Nunca. Se era o Senhor que estava fazendo, Samuel, como profeta, ele tinha que crer, não importa, ele está mandando eu ir, eu vou e vou fazer. Se Saul se levantar na tentativa de tentar me matar, é capaz do Senhor colocar as mãos sobre ele, mas eu estarei guardado. E se eu morresse também, que importa, porque eu estou cumprindo aquilo que o Senhor está mandando fazer, e ponto final. Mas eu não quero abrir mão, eu não desejo abrir mão. Eu errei muito já, amados, justamente por me apegar a sentimentos ruins. E isso me prejudicou muito, de muitas formas, de muitas maneiras. Por não entender o que o Senhor estava falando, por não entender o que o Senhor estava querendo realizar. Não querer abrir mão de sentimentos, não querer abrir mão de coisas que não exaltam. Pastor, mas é difícil. Não é, irmãos. Basta uma decisão sua. Eu decidi. Não vou permitir mais que pessoas me aborreçam. Não irei mais permitir que sentimentos me tirem do caminho que o Senhor determinou para a minha vida. Não vou mais. Eu decidi blindar a minha alma, blindar o meu coração, para seguir adiante com os planos e com os propósitos de Deus. Abra mão, irmãos. Lance fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Samuel, ele se levanta e ele vai até a casa de Jessé. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Jessé já tinha preparado ali todos os filhos dele para passarem diante da vista de Samuel. E aí o primeiro, Eliabe, um homem grande, um homem forte, já estava nas fileiras do exército de Israel, já estava ali, creio eu, até com armadura, com espada. Ó como eu estou pronto, ó como eu estou preparado. E quando ele se levanta para se apresentar para Samuel, Samuel olha, bate o olho, e a Bíblia diz assim, Samuel abre a boca e fala, está certamente diante de mim o próximo rei de Israel. Agora, por que Samuel, irmãos, está olhando para Eliabe, filho de Jessé, e falando, esse é o próximo rei? Porque Eliabe, irmãos, era cópia de Saul. Era idêntico a Saul. A Bíblia diz, irmãos, que não havia homem mais alto do que Saul naquela época, entre os israelitas. Era um homem que chamava a atenção pelo seu porte. E aí Eliabe aparece, puxa, é esse aí que vai reinar, é esse que vai governar. E na realidade, quando ele olha, irmãos, para Eliabe, o que vem à tona? A sua alma. Vem à tona, irmãos, tudo aquilo que ele viveu junto com Saul, ao lado de Saul. E aí, como ele está apresentando a alma diante de Eliabe, ele não consegue enxergar o novo de Deus. Ele não consegue, irmãos, alcançar o novo do Senhor. O Senhor olha para ele e fala assim, ei, Samuel, você enxerga com os olhos, eu enxergo aquilo que está no coração. Você está vendo através da sua alma, Samuel. Você está enxergando através dos teus sentimentos. Você ainda está sendo afetado por aquilo que você estava cultivando lá atrás. Você ainda não abriu mão. Apesar de ter obedecido o Senhor, você ainda não abriu mão daquele sentimento que estava te atravancando. Vamos adiante, cara. Olha para aquilo que eu estou tentando fazer. Não é ele, não será o próximo rei. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar o novo de Deus. O Senhor está trazendo coisas novas, a tão distante, irmãos, esses dias que nós temos vivido. Cada dia que os irmãos começam aqui o louvor, pastor Eudes, a pastora Vanessa, a minha esposa,
Cada dia que as palavras, irmãos, Deus está desejoso de fazer algo novo. E nós não conseguimos alcançar o novo do Senhor. E o novo do Senhor não é coisa nova, não que a gente acha que é o original. O Senhor está querendo trazer o original diante dos nossos olhos. E nós não enxergamos, não conseguimos ver. E por que não vemos? Porque nossa alma está cheia. O excesso de alma, irmãos, está gritando. E o Senhor falando assim, olha, o novo, o novo, o novo. E parece que a gente não rompe. Parece que a gente não avança, que a gente não vai adiante. Parece que a gente chegou num lugar e dali a gente não consegue romper, não consegue avançar. Irmãos, em nome de Jesus, toda barreira tem que cair por terra. Em nome de Jesus nós precisamos avançar, nós precisamos ir adiante. Nós precisamos declarar, irmãos, que as doenças sejam curadas, que as enfermidades sejam lançadas por terra, que os demônios caiam por terra. E isso vai acontecer, irmãos, desde o primeiro momento do louvor até o último instante do culto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que vai acontecer? Como que o novo de Deus vai vir, irmãos, se nós não abrirmos mão daquilo que já está arraigado dentro de nós? Nós nos apegamos àquilo, irmãos, e nós não queremos abrir mão. E o Senhor querendo fazer, o Senhor querendo operar, o Senhor querendo realizar grandes coisas. E nós não vamos adiante, ficamos parados. Irmãos, de vez em quando bate uma insatisfação dentro de nós. Porque a gente fala, Senhor, como Gideão, né? Algo santo. Senhor, o que é feito das tuas maravilhas? O que é feito dos teus sinais? O que é feito das grandes coisas que os nossos antepassados contavam? E o Senhor fala assim, olha, eu sou contigo, Gideão. Para de ficar na tua almática aí, olha, para de ficar olhando para a tua alma, porque eu sou contigo, o que importa é daqui para frente. Vamos adiante. Eu sou o mesmo Deus, não mudo. Continuo sendo Senhor, quero fazer, quero operar. Mas nós precisamos rasgar a nossa alma e falar, Senhor, limpa o que o Senhor precisa limpar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, amados, eu creio, eu tenho crido. Os pastores creem, nós temos crido no que o Senhor quer fazer, no que o Senhor vai fazer. Mas é mais fácil, irmãos, nos enchemos de sentimentos, falar assim, estou desanimado, hein? Quer saber? Vou pular fora, hein? Aleluia, glória a Deus. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu não me sinto parte. Eu não me sinto parte. E porque eu não me sinto parte, então estou pensando. Quando vem com essa história, eu estou pensando, aleluia. Aí eu perguntei assim para ela, alguma vez você foi inteira? Porque você não se sente parte, mas alguma vez você foi inteira? Alguma vez você se entregou por inteiro? Alguma vez você falou assim, olha, eu quero me entregar por inteiro, eu quero participar por inteiro, eu quero estar junto por inteiro, eu quero ter aliança por inteiro, eu quero estar de mão dada por inteiro, eu quero estar junto, lado a lado, por inteiro. Não, nunca fiz, então vai sempre se sentir, não vai se sentir parte de nada mesmo, porque nunca foi inteiro em nada. Se não for inteiro, não vai ser parte. Então não tem jeito, agora muda, arranca esse sentimento, tira esse sentimento do coração. Arranca esse sentimento do coração e começa a falar para Deus, Senhor, prepara. Eu quero estar junto, oportunidades para eu estar junto, oportunidade para somar, oportunidade para colaborar, oportunidade para ir junto com ele, com o irmão, com fulano, com ciclano. Olha o que eu posso fazer, onde eu posso ajudar, onde eu posso ser útil, onde eu posso trabalhar. Olha, o pastor eu precisa disso, o pastor Daniel precisa daquilo, o pastor Leandro precisa daquilo outro. Olha, a igreja está precisando de tal coisa, nós vamos ajudar, nós vamos para cima. E as coisas vão começar a mudar. Isso vai afetar diretamente, irmãos, a nossa estrutura em Deus. Diretamente. E aí, Samuel, você quer enxergar o novo? Quero, Senhor, então arranca o velho. Tira o velho para que possa vir o novo de Deus e você ser renovado, ser transformado. E aí a Bíblia diz que todos os filhos de Jessé passaram, nenhum deles foi aceito. Aquele que estava no campo trabalhando, Davi, ele se achega e aí o azeite é derramado sobre a cabeça dele. E eu fico imaginando Samuel quando olhou para Davi, baixinho, ruivo, semblante bom. Eu tenho para mim, irmãos, que os soldados de Israel eram do pastor Daniel assim para cima. Espigão, né? Matulão. Uns cabos desse tamanho para cima assim. E aí com a armadura, imagina. E aí chega Davi,
pequenininho, ruivo, né? Acho que ele era meio truncundinho. É que dizem que os irmãos que são um pouco mais baixos são mais irritados, né? São mais bravos, né? E eu acho que Davi era desses, bravo, apesar de ter um semblante bom. E aí Samuel olha para ele e fala: não, o senhor está de brincadeira, né? Esse aí mesmo. Esse que será o próximo rei de Israel. Irmãos, que possamos abrir o nosso entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo, volto a repetir, irmãos, que os sentimentos que passam no nosso coração são de todo ruim. Eu estou dizendo, irmãos, que existem alguns sentimentos que passam por nós, que nos impedem de viver o melhor de Deus nessa terra, de sermos um instrumento do Senhor nessa terra. Esses sentimentos que nós precisamos ter cuidado. Quantas vezes, amados, algo acontece na empresa e o intuito, de bate pronto, você já quer dar uma resposta e enfiar o pé em tudo, e aí você fala: Senhor, me dá graça, Pai. E aí você continua, você respira. Quantas vezes acontece alguma coisa em casa, Nádia briga comigo às vezes, e aí a vontade de olhar para ela e falar: aleluia, está chegando perto de mim aqui, irmãos, aleluia, pensei que ela jogar água em mim, glória a Deus. E aí e ela briga, e a vontade de retrucar, e aí você respira. E ao contrário também, eu aborreço ela, tem dias, de vez em quando, né? Ela mais me aborrece. Mas acontece, e aí a gente respira, e a gente segue adiante. Abra comigo lá no Salmo 42, abra sua Bíblia aí no Salmo 42, pastor Eudes, como ele falou de Salmos aqui no início do culto, pastor Daniel, vamos falar em Salmos, vamos terminar em Salmos aqui, lá em Salmos, de número 42, olha que interessante isso, para a gente terminar. Acharam, irmãos? Diz assim, olha, no versículo 1: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia, deseja por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha o que o salmista vai falar: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, sofrimento, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Olha para cá, irmãos. O salmista aí, ele começa a fazer uma autoministração. Ele começa a conversar consigo mesmo. Há um direcionamento, ele começa a falar com a sua alma. Primeiro ele fala assim: olha, a minha alma anseia por Deus. A minha alma é desejosa do Senhor, ela precisa estar cheia do Senhor. E aí ele começa a falar que a sua alma está sofrendo. A minha alma está abatida, a minha alma está terrível, eu estou sofrendo, as pessoas me questionam, lutas, aflições, dificuldades, a minha alma, sentimento, excesso de alma, eu estou com a minha alma abatida. E ele olha para ele mesmo, para a alma dele, e ele conversa com ela, e ele fala assim: olha, por que você está abatido, a minha alma? E aí ele vai ministrar a sua própria alma. No versículo 5, a continuação diz assim: olha, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Versículo, na continuação: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então olha, alma, por que você está abatida? Põe a tua esperança no Senhor. Conversa com a tua alma: alma, por que você está aborrecida? Creia no que o Senhor está fazendo. Alma, por que você está chateada? Acredite na palavra que o Senhor liberou. Alma, por que você está pensando em desistir? Olha, para com isso, alma. Levanta a cabeça aí, vamos adiante. Aí ele ainda vai continuar: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim.
Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus sonhos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ministração, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que você fala para você mesmo quando você entra em crise? O que você ministra ao teu próprio coração, irmãos, quando você passa por um momento de tribulação e de dificuldade? Ah, minha alma, cala a tua boca, alma. Cala-te, alma. Às vezes a nossa alma quer berrar, às vezes a nossa alma quer gritar, e às vezes o Senhor permite até situações para que a nossa alma, irmãos, morra. E aí nossa alma está realmente gritando, berrando com determinada situação, irmãos, e é o Senhor agindo, é o Senhor fazendo. E eu preciso entender isso, que o Senhor está trabalhando, irmãos, para arrancar o sentimento e permanecer em mim tão somente aquilo que vai fazer de mim um instrumento nas mãos do Senhor nessa terra, onde Ele quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que falamos, irmãos, alimenta a nossa fé ou alimenta a nossa alma? O que sai da tua boca, da minha boca, de nós, ela alimenta mais a tua fé ou alimenta mais a tua alma? É mais fácil alimentarmos a nossa alma. É muito mais fácil. A alma, irmãos, ela se apega a tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta. Eu lembro quando eu era mais novo, irmãos, não faz tanto tempo assim, tinha um brinquedinho, tinha um brinquedinho que vendia lá na 25 de março, um bonequinho, você jogava ele na parede assim, ele grudava, e ele vinha, e ele vinha descendo, né, grudado na parede. Ah, pastor, aleluia. E ele vinha descendo. A alma é dessa forma. Tudo que é ruim é como aquele bonequinho, ele gruda. E ele vai arrancando, irmãos, vai descendo, e grudando e nos impedindo de ir adiante. Então cabe a você, irmãos, alimentar mais a tua fé do que alimentar mais a tua alma. A nossa saúde espiritual não está em deixar a nossa alma falar para Deus o que é que tem que acontecer. A nossa saúde espiritual está, irmãos, em falar para a nossa alma o que Deus quer fazer. A minha saúde espiritual não está em falar para Deus através da minha alma o que tem que acontecer. Deus, olha, a minha alma está gritando e tem que acontecer A, B, C. Não. A nossa saúde espiritual está, Senhor, a minha alma grita. Mas eu não falo dela para o Senhor, eu falo do Senhor para ela. E ela precisa calar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloquem em pé no seu lugar. Uma alma ensinável. Nós temos filhos, alguns de nós temos filhos e filhos pequenos. E nós precisamos ensiná-los agora, enquanto são pequenos, para que depois de adultos eles possam desenvolver um bom caráter cristão, um bom caráter ético, moral. Se nós perdermos, irmãos, o tempo, o time de ensinar aos nossos filhos no tempo correto, então essa perda de tempo, ela vai surtir efeito lá na frente, porque eles se tornarão adultos, irmãos, problemáticos, adultos, irmãos, que vão dar trabalho, de alguma forma. Então existe ali uma janela, onde nós precisamos ensinar os nossos pequenos. É o momento onde eles possuem um coração ensinável. Passa aquele momento e o coração vai ficando um pouco mais duro, outras coisas vão entrando, e aquilo, irmãos, que você tentar ensinar, talvez não faça efeito. Então existe um tempo, uma janela, onde nós bombardeamos os nossos filhos com bons ensinos. E assim é a nossa alma. Nós precisamos ter uma alma ensinável. Só que durante, irmãos, a nossa caminhada, a gente acabou esquecendo disso. E o tempo foi passando, ela foi fazendo o que ela quis.
ela foi desejando o que ela, né, o que aparecia pela frente. E aí talvez hoje se torne um pouco mais difícil de você tentar ensinar a sua alma. Mas eu tenho entrado nesse exercício. E eu confesso, irmãos, eu preciso muito também. Eu preciso muito. Eu já fui muito mais, irmãos, movido pela minha alma. Hoje eu confesso que eu sou um pouco menos, mas eu ainda tenho muito para avançar. E eu preciso fazer esse exercício constante, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ensinar a minha alma. Às vezes ela quer gritar, eu calo, sufoco a minha alma. Sufoco o que está dentro de mim. Porque não é isso, irmãos, que vai me conduzir ao centro da vontade do Senhor. Não é isso que vai fazer de mim, irmãos, aquilo que o Senhor deseja. Nós achamos, irmãos, que vai melhorar quando Deus ouvir a nossa alma. Senhor, ouça o que minha alma está gritando. As coisas só vão melhorar quando a nossa alma ouvir a Deus. Amém, igreja?